Pronto. Eu queria compartilhar o texto de hoje com vocês, que é um texto conhecido, não é? As pessoas que conhecem o Evangelho conhecem esse texto aqui. Ele está em Mateus, capítulo 14, os versículos de 25 a 33. Vocês vão ver uma situação em que houve uma circunstância bastante desfavorável. E o que foi que aconteceu com o personagem desse texto? Quando ele deixou de olhar para o Senhor Jesus, o seu mestre, e foi olhar para as circunstâncias, o que estava ao seu redor. Então, a gente sempre tem uma, digamos assim, a relação causa-efeito, né? Então, em quem você tem depositado a sua confiança? Você tem recebido esse retorno? Como é que tem sido a sua vida? Eu não sei, você sabe. Principalmente nesses dias que estamos vivendo. Quais são os seus grandes desafios? Como você tem enfrentado? Ouçam essa palavra. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Eles quem? Os seus discípulos. Caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Que ousado, hein? E ele disse: vem. Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, né? Que palavra linda essa hoje à tarde. A paz, querida Delza, bem-vinda, minha linda. Que coisa boa! Gente, essa palavra nos traz, assim, grandes reflexões nessa tarde. Primeiro é que a gente viu que os discípulos estavam ali sozinhos, sem Jesus, naquele barco. Estavam ali por algum tempo, né? Aí, quando as ondas, né, estavam ali soprando o contrário, eram muitas ondas, obviamente alguns ficaram ali atemorizados, né? Eles tinham estado com as pessoas até um tanto tarde da noite. E aí, quando eles estavam, o que é que acontece? Lá para as tantas da madrugada, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. A primeira coisa que acontece aqui, nesse fenômeno, nessa maravilha aqui, é Jesus caminhar por sobre as águas. Eles nunca tinham visto um fato assim, nem mesmo em Jesus, andar sobre as águas. Mas foi um momento muito propício para isso, porque Jesus sempre fez a aplicabilidade das coisas. Jesus nunca fez nada, nenhuma ação nessa terra que não tivesse uma aplicabilidade depois, uma lição para as pessoas que estavam próximas dele. Jesus nunca disse assim: eu vou aqui matar o tempo, vou fazer nada. Não. Tudo, em todos os momentos, o Senhor Jesus aproveitou a sua vida aqui na terra. Ele remiu o tempo.
porquanto os dias são maus. Por isso que tem esse versículo na Bíblia, que a gente precisa remir o tempo, aproveitar cada segundo, cada momento que Deus nos dá. Quando Jesus vinha, os discípulos se assustaram. Gente, é um fantasma. Pelo amor de Deus, o que é aí? E gritaram com medo. O texto diz que eles gritaram. Imagina aquele barco cheio de homens gritando, não é? Com medo. Dizem que homem não tem medo, mas homem tem medo. A gente tá vendo aqui que eles gritaram com medo de um fantasma. Homem pode até não ter medo de outro homem. Pode até não ter medo de outras coisas. Mas quando se fala em coisas espirituais, né? Que viu uma alma, que viu um fantasma, as pessoas não falam muito isso. Principalmente os caminhoneiros gostam de contar que na estrada vira uma mulher de branco, vira um homem, não sei o quê. Tem muito essa coisa da ilusão de ótica, não é? Das alucinações, porque às vezes eles andam muito, dirigem muito nas estradas retas, ali com o olhar fixo. E lá para as tantas, costumam ter alucinações. Isso é normal. E aí começam a ver coisas assim. Eu acho que esses discípulos tinham também dormido pouco. E quando eles viram ali, né, eles se assustaram. E achavam que era um fantasma. Obviamente que a gente entende pela palavra de Deus que não existe fantasma fazendo medo a ninguém. Fantasma é só um folclore, né? Deus nunca autorizou ninguém vir aqui. Quando se morre, não tem a autoridade de Deus para voltar a essa terra. Separou. Não tem mais, é um plano diferente, é uma esfera diferente. Saiu daqui, desligou completamente. Completamente. Então, eles disseram porque também havia entre eles ali essa coisa como há entre nós. Não é? Um fantasma, uma alma, não sei o quê. Não é. Então, não viram fantasma nenhum. Não era nenhum fantasma, apesar dos gritos. O que é que acontece? Jesus foi logo dizendo, gente, para, por favor, parem aí, menos, sou eu, não tenho medo, sou eu, Jesus, tem de bom ânimo, não tem mais. Por que vocês estão assim, tão desesperados? Acontece muito isso na vida da gente, né? Quando a gente está um pouco desligado da fé, quando a gente não está muito sintonizado, e sintonizado aí com o trono da graça, quando a gente se envolve em outras coisas. E aí, diante das situações, a gente vai ter medo, vai gritar, vai ver essas alucinações, né? Pensando que é. Mas Jesus é esse que está bem presente em nossas vidas. E diz, pare, filho, filha, sou eu, não temas, sou eu estou lhe dando coisas grandiosas nessa tarde, nesse dia. Não vá atribuir a outras pessoas. Muitas vezes Jesus nos dá isso e a gente está olhando, pensando que foi fulaninho e cicraninho. Mas foi a mão dele, foi a mão do Senhor. Quando eu soube essa semana que estavam fazendo a licitação para calçar aqui a minha rua e pavimentar a minha rua, eu pensei logo, não foi homens, não está sendo homens que está fazendo isso. Claro que Deus está usando pessoas, mas na mesma da hora eu me lembrei, e sempre estou fazendo isso, as madrugadas que eu levanto, coloco a mão na minha janela e declaro em nome de Jesus, essa avenida asfaltada, e peço, Senhor Jesus, ordene para que quem de direitos políticos possam olhar para essa minha avenida, porque eu não aguento a terra dessa avenida. Aqui poderia ser uma linda avenida, e eu peço a Deus que pode todas as coisas. E eu pedi a Ele, Senhor, ordena, mande, porque o Senhor ordena, o Senhor é quem manda. E recebi a notícia aqui pelo grupo da Associação de Moradores, que já está em licitação até o dia 30 para a gente, né, para ver quem ganha para o ano que vem, ser uma das obras aqui em Petrolina. E eu atribuo imediatamente ao Senhor Jesus, porque foi a Ele que nós pedimos. Eu, pelo menos, tenho pedido. Eu quero dizer a você isso. Não atribua a nenhuma outra pessoa algo que é vindo de Deus. Não atribua nenhum efeito e feito pelo Espírito Santo a seres humanos dessa terra e nem outras entidades, porque aí também é pecar contra o Espírito Santo. Então tudo na minha vida eu agradeço em primeiro lugar
a Deus. E nesse momento Jesus chega: não temas, não temas, sou eu que estou aqui presente na vida de vocês. Sou eu. Estava um pouco afastado, mas estou aqui, presente, para no momento da dificuldade eu estar com você. E respondeu-lhe Pedro. Pedro sempre era bem atirado. Sempre Pedro era demais. Quando Jesus disse que eles teriam que lavar os pés do Senhor, Pedro não quis: não, Senhor, de jeito nenhum, de maneira alguma eu vou lavar os seus pés, pelo amor de Deus, eu mesmo não. Aliás, vou permitir que o Senhor lave meus pés, desculpe. Jamais. Nós é que temos que lavar os seus pés, Senhor. E Jesus disse: olha, Pedro, se você não lavar, não deixar que eu lave os teus pés, você não tem parte comigo, não tem parte neste reino. Aí o que foi que disse Pedro? Oh, Senhor, não somente os pés, mas a cabeça, o corpo, tudo, todo aqui. Pedro, ele era intenso. Eu fico olhando a personalidade de Pedro. Ele era muito intenso. Aí Jesus: não, calma. Quem está limpo não precisa lavar nos seus pés. Calma aí, menos. Então Pedro aqui, mais uma vez, Pedro se atira. Pedro se adianta. Ele foi logo dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Eita, desafio, né, gente? Será que Pedro estava naquele momento com um nível de fé bem elevado? Ou Pedro estaria ali para fazer essa prova, esse desafio, para saber se realmente era? E se Jesus não mandasse, não era ele mesmo, Jesus? Eu não sei o que estava passando na cabeça de Pedro. Não sei o que é que vocês também estão pensando em relação a essa atitude de Pedro. Mas o fato é que Pedro fez esse desafio. Se és tu mesmo, Senhor, me faz ir ter contigo. E aí, até onde o Senhor está? Porque se for o Senhor, eu irei. Às vezes nós estamos assim, encorajados, né? Às vezes a gente está com a bola toda. Mas a gente não pensa muito, né, nas consequências. A gente não pensa duas vezes. A gente pensa em fazer aquilo ali mesmo sem a sinalização do Senhor, né? Para dizer que realmente aquela posição seria a certa. Mas prestem atenção o que é que acontece. Aí Jesus, foi o que ele disse? Vem. Engraçado, né? Vem. Só disse essa palavra, vem. E Pedro, descendo do barco, literalmente, ele desce do barco, ele deixa os outros. Interessante que ele não chama ninguém com ele, né? Ele sozinho, quer logo se encontrar com Jesus, quer logo a bênção em primeiro lugar. Os colegas que fiquem lá. Problema deles, se querem seguir, sigam, mas ele está cheio de motivação, ele está cheio de fé nesse momento. E aí Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Minha gente, eu creio aqui Pedro levitando em cima das águas aqui. Eu acho que foi a experiência mais tremenda da vida de Pedro. Imagine eu e você aí, hein? Em um momento desse sobrenatural. Já pensou? Que coisa maravilhosa. Pois o Senhor tem capacidade de nos fazer também andar sobre as águas. Se o mar não se abrir, nós andaremos por cima das águas, mas estaremos lá ao encontro do Senhor ou daquilo que Deus tem sinalizado para nós. É desse jeito. Deus pode fazer coisas infinitamente mais e maiores do que aquilo que pedimos ou pensamos. O fato é que Pedro aqui entrou num momento sobrenatural da vida dele. Porque ele desafiou aqui a gravidade em todos os sentidos. Saiu do barco, pisou em cima das águas e veio andando ao encontro do Senhor Jesus. E ele ia olhando seguramente para o Senhor Jesus. E andando com tanta alegria no coração. Mas veja o que é que acontece. Mas sentindo o vento forte, aí agora ele sente de perto a situação, o vento forte, as águas açoitando. Eu penso que algumas ondas eram muito maiores do que um prédio aí, não sei, de 10 andares, sei lá. Eu penso que estava ali. Quando Pedro viu aquilo, ele disse: estou frito. Agora eu arrumei. Vocês percebem?
Eu acho que nesse momento, porque a palavra diz, sentindo o vento forte, teve medo. Ele teve medo, medo de naufragar naquele momento, medo de morrer, medo de não chegar perto do Senhor Jesus a tempo, medo porque ele já estava distante do barco. Para trás ele não podia mais voltar. Ele tinha que ir para frente. Mas o medo paralisou naquele momento Pedro. Gente, eu quero dizer a vocês que o medo paralisa. Quando nós olhamos as circunstâncias, nós ficamos paralisados. Quando olhamos que existem as enfermidades, estamos lidando com enfermidade. Estamos lidando com problemas, muitas vezes de separação, né? Os casais, divórcio. Lidando com filhos drogados. Lidando, quem sabe, com um sogro, uma sogra que realmente o relacionamento não tá bom. Lidando com problemas de, vamos dizer, dos filhos não estarem bem também nos seus casamentos, não é? São problemas que afetam também a família dos cônjuges, né? Das famílias dos filhos da gente, afetam também. Então, às vezes, você está envolvido nesse turbilhão de coisa. O emprego está na iminência de perder. Nem você está ali olhando para aquelas circunstâncias. E aí você não avança. A não ser um sentimento bem grande, toma conta de você. O sentimento do medo. O sentimento do medo é terrível. A gente não consegue sair. Esse medo não vem de Deus. Sabe por quê? O que a palavra diz? Porque o Senhor não nos tem dado espírito de medo, mas sim de poder, de amor e de moderação. Esse é o espírito que Deus tem nos dado. Não espírito de medo. Nesse momento, o espírito que operou em Pedro não foi o espírito de Deus. Ele aqui teve medo, porque a fragilidade humana chegou nele. Ele se sentiu frágil naquele momento. Frágil. O que acontece? E começando a ir para o fundo. Eu imagino Pedro afundando e segurando, Senhor, socorro-me, socorra-me. Para ver se o Senhor chegaria ali, pegaria nas mãos de Pedro e levantava. Eu sei que naquele momento ele disse, acabou, Pedro, né? Acabou para a vida de Pedro. Eu penso que naquele momento ele disse, já era. Mas vamos ver o que é que acontece. Na hora que ele começa a afundar, começou a ir para o fundo, diz a palavra, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Aí é o passaporte, viu? Essa palavra aí é forte. Senhor, salva-me. Porque ele sabia que só Jesus, somente Jesus, pode salvar. Podia não, pode. Porque somente Jesus, em todos os tempos, pode salvar a minha vida, a tua vida, as nossas vidas. De toda e qualquer situação negativa. De todo o embaraço. Somente Jesus. Eu não sei, queridos, volto a dizer, o que é que você está passando. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Pode gritar, Senhor, salva-me. Ele vai entrar em providências na sua vida. Ele não vai te deixar sozinho. Ele vai chegar perto de você. Ele vai te sustentar pelas mãos. E não se admire se chegar algum momento que ele te colocar no colo. Que exatamente naquele momento que você não se dá conta mais. Nem de estar em pé. Estão entendendo o que é que eu estou dizendo? De tamanha as circunstâncias que você está passando. Que vai ter momentos que o Senhor vai ter que botar você no colo. Olha, eu digo a vocês, tem horas que eu vou orar para dormir. E eu digo, Senhor,
me acolhe no teu colo. Me dá colo, papai. Eu preciso dormir. Eu preciso descansar. Eu preciso de paz. Eu não quero olhar as circunstâncias. Porque quando a gente está lidando com enfermidade da família, é bem difícil, vocês sabem disso. E é o que está se passando comigo. Mas tem horas que eu digo, Senhor, eu não posso resolver. Mas o Senhor pode. Logo, eu não vou estar ansiosa. Eu vou descansar. Essa noite o Senhor deu para que eu descansasse. Para que eu repusesse as minhas energias. Porque amanhã é um novo dia. E eu preciso mostrar, Pai, demonstrar que eu confio em Ti. E eu quero me lançar nos Teus braços e dormir uma noite de paz. Estão entendendo? Existem momentos que a gente pede colo a papai. Colo. Eu sei que você que está me ouvindo pode estar passando por algo bem difícil. Peça colo ao Senhor. Peça graça. Peça a mão do Senhor sobre a sua vida. Depois você vai ver. Não se admire daquilo que Jesus vai fazer. A pastora Delza colocou ali, só Jesus tem livramento. É verdade. Só Ele, somente Ele. E Pedro sabia, por isso ele gritou, Senhor, salva-me, livra-me. Só Jesus. Como aquele cego também, Bartimeu, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor socorreu. Eu ainda não vi nenhum registro na Bíblia que as pessoas tenham gritado por Jesus, tenham clamado a Jesus, para Ele deixar a pessoa sozinho gritando, ou fazer de conta que não estava ouvindo. Eu ainda não vi. Não tem. Ele sempre teve ouvidos sensíveis para ouvir o clamor dos necessitados. Para isso Ele veio. Sempre Ele teve um olhar diferenciado para as camadas menos favorecidas, né? As classes menos favorecidas. Eu não sei qual tem sido o teu olhar também para essas pessoas que você pode estar junto e pode ajudar. Somos discípulos, lembre-se disso. Somos discípulos. E como discípulos, temos que imitar o nosso mestre. E aqui, quando ele disse, salva-me, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé. Fez uma avaliação naquele momento ali, né? Do Pedro homem. Do Pedro ali, que naquele momento esqueceu que era um discípulo. Pedro natural. Que nós somos também. Tem momentos que a gente está lá embaixo, não é verdade? Tem momentos que a gente, meu Deus, não. Cadê minha identificação com o Senhor Jesus? Não, não. Aquieta, velha criatura. Não é? Porque a velha criatura quer se manifestar. Mas a gente diz, não, sou serva do Senhor, sou servo do Senhor. Ele está em mim. Ele está em mim. Então aqui nesse momento Pedro recebeu uma avaliação pelo Senhor Jesus. Homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Por que duvidaste? Por que, Pedro? Você que está comigo há tanto tempo, você que compartilha o pão comigo e eu com você, você que tem visto maravilhas, que eu curo cegos, ressuscito mortos. O que eu faço não foi o suficiente, Pedro? Por que você duvidou, Pedro? Minha gente, isso é para mim e para você hoje. A gente tem visto tantas maravilhas que Deus tem feito, tantos milagres. E às vezes a gente ainda duvida. Não é? A gente até ora e quando vem a resposta a gente ainda fica, será? Será mesmo? Não é desse jeito que acontece? Nós somos incrédulos. Desculpa aqui, entre aspas. Incrédulos nesse sentido. Porque tem horas que a gente vê as circunstâncias e a gente não consegue acreditar. Quer ver uma coisa? Quando a gente está orando em relação a um filho ou qualquer uma pessoa da família que esteja necessitando,
Vamos botar um exemplo, alguém que esteja usando, né, drogas, e a pessoa está ali pedindo a Deus, pedindo, e de repente essa pessoa ainda continua no mesmo vício, na mesma prática. Aí quem está orando é tentada a desistir, dizer, não adianta, não é? Estou orando, parece que está ficando pior. Não é assim que acontece? Uma esposa que ora muito pelo esposo, que às vezes esse esposo é tirano, não é? Às vezes é uma pessoa bem opressora, e a pessoa ora e vê que parece que está ficando pior, mas não é. Essa coisa do parece que está pior não é verdade. Deus está se movendo. Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu o teu clamor. É porque tem o tempo certo de todas as coisas. E a tua fé precisa ser provada também. Então a gente não pode fazer aqui como Pedro. Ter medo, né? E Jesus diz assim, por que duvidaste? Uma pergunta. Para que Jesus perguntou, por que duvidaste? Jesus pergunta para nós hoje à tarde, por que você está duvidando do meu atuar, do meu agir, do meu mover? Por que você está duvidando? Por que você ora, coloca diante do meu altar, diante de mim, o seu problema, e você chora, duvida ainda, você reclama, você liga para tantas pessoas, o seu discurso é um só, dizendo que não aguenta mais. Por que você duvida, meu filho, minha filha? Essa palavra é para nós, queridos e queridas. Prestem atenção. Não devemos duvidar. O Senhor é Deus. Ele não muda. Pode ser em qualquer circunstância, em qualquer problema. O Senhor está ali, como maiorial, o maior de tudo e de todos. Deus é maior do que qualquer problema, do que qualquer dificuldade. Não duvide do atuar de Deus. Não duvide do agir de Deus. E aí vem aqui o 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Ei, glória! Jesus chegou no barco. Jesus entrou no barco para acalmar a tempestade da tua vida e da minha vida. Jesus entrou. Não disse nada, né? Tem vezes que ele diz, acalma-te, vento. Já teve situações assim. Mas aqui, nesse fato aqui, nesse momento aqui, ele simplesmente entrou no barco e acalmou. O vento passou, a tempestade. É assim. Jesus quer acalmar tua vida, a tempestade de tua vida. Teu barquinho pode estar assim, né? Instável. Senhor, o que será amanhã da minha vida? O que será depois? O que será? Não sei. Deus sabe todas as coisas. Confia. Tão somente confia. Por que gerenciar o dia de amanhã, gente? Por que gerenciar o ano que vem? Por quê? Essa semana eu estava ouvindo um radialista dizendo, as pessoas quando estavam em 2019 diziam assim, tomara que venha logo o ano 2020, porque esse ano 2019 está muito ruim. Tomara que venha o 2020 com melhores ofertas, melhores coisas boas para a vida da gente. Tomara. Aí vem 2020, olha aí, queriam muito sair da rotina de 2019. E vieram para 2020, a rotina mudou. E aí? Onde é que a gente queria estar? Em 2019 ou 2020? É uma pergunta para a gente refletir, não é? Como a gente não pode ir para 2019, aproveitar e fazer outras coisas que a gente gostaria, aquela viagem, não sei o que, tanta coisa. A gente está vivendo 2020 debaixo da graça de Deus, debaixo da proteção do Senhor, debaixo do senhorio dele. Entende? Estamos vivendo um dia após outro e agradecendo ao Senhor por estar vivos, né? Vivo e vivas, não é? Eu mesmo agradeço todos os dias, Senhor, obrigado, meu Deus, Senhor, obrigada, Senhor. Estamos vivos aqui, nada aconteceu conosco. Nos ajuda, Senhor, a passarmos essas tempestades agora, Pai. 2020 está realmente desafiador para a gente. Mas o Senhor está no barco. Ele está no barco. Não se esqueçam disso. Independente
de qualquer coisa, de qualquer ventania, independente das circunstâncias, de qualquer tempestade, Jesus está no barco da tua vida e no barco da minha vida. Que Ele tome o comando desse barco. Porque eu e você não podemos, é só o Senhor. Percebe? A gente não sabe nem se está vivo amanhã, nem daqui a pouco, não se sabe. Então, que Ele seja o centro da tua vida e da minha vida. Que Ele tome por inteiro o nosso ser. Porque sem Ele, nós não somos nada e nem ninguém. Então, quando Jesus entra no barco, a tempestade acaba naquele momento. Glória a Deus. O vento se acalma. Confie, chame Jesus para entrar no barco da tua vida. E espere o que Ele vai fazer. Não dê prazos para o Senhor, mas aguarde. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no. Que coisa linda, não é? Gente, eu penso aqui que esses companheiros de Pedro que estavam longe, observando tudo o que estava acontecendo, parecia um filme, não é? Jesus vindo, Pedro indo para encontrar com Jesus. O momento das ondas grandes, Pedro afundando, Jesus chegando perto, pegando na mão do Pedro e suspendendo, e dizendo que ele não temas, que acredite, que tenha mais fé, porque duvidou. E Pedro, socorre-me, Senhor. Imagine aqueles discípulos vendo tudo aquilo, espantados, estarrecidos. Até parece que não acreditavam, né? E não tinham a convivência com Jesus, para saber que o Senhor Jesus era capaz de muito mais do que aquilo. Então o texto diz que os que estavam no barco se aproximaram e adoraram-no, ou seja, prestaram aquele momento que é devido ao Senhor. Toda adoração, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus seja dado a Ele. A Ele. O Senhor está dizendo nessa tarde para nós. Quando ocorrer o milagre, quando ocorrer a bênção, quando ocorrer as maravilhas, vá adorá-lo e vá agradecê-lo. Não vá atribuir a nenhum outro, não vá atribuir, não vá, corra para Jesus, agradeça porque foi de lá que veio, foi do trono da graça, desceu do Pai das luzes, o teu livramento, a tua graça, desceu dele, do Senhor Jesus, desceu do nosso Deus. E aqui, o que foi que disseram os discípulos? És verdadeiramente o Filho de Deus. Que declaração linda, não é? És verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Será que eles só acreditaram só naquele momento que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus? É o que tudo parece, né? Que estavam ali e a cada dia esse nível de fé e de confiança, ele era construído a partir dos eventos, a partir dos fatos, a partir daquilo que eles conviviam com o Senhor e as situações que iam se apresentando. Então eu sempre digo que esses discípulos aqui se formaram no melhor curso de teologia que pode ter acontecido e que existiu no mundo, com o Mestre Jesus. Esse foi o maior e o melhor curso de teologia. Viram na prática o que Jesus fazia. E cada dia eles estavam aprendendo mais. Porque depois eles foram enviados. Jesus sabia. Por isso que Jesus estava forjando eles, formando eles na universidade da vida. Em cada circunstância, em cada momento, as aplicabilidades que o Senhor queria fazer a partir daqueles acontecimentos. Ali se deu o mestrado de cada um, ali se deu o doutorado de cada um. E depois eles foram para o campo, para o mundo. Escreveram livros belíssimos, escreveram os evangelhos,
que eu e você estamos nos alimentando nessa tarde. Que coisa boa, né? Para alimentar a nossa fé e poder passar também, replicar também para outras pessoas. Como esse Senhor é lindo, como Jesus Cristo é lindo e é verdadeiramente o Filho de Deus. Precisamos confessar isso aqui. A pessoa que me ouve nesta tarde, aí no vídeo, e que vai me ouvir depois também, precisa saber que precisa confessar que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. Porque a maior confissão de todos os séculos é essa aqui. Para entrarmos no céu, nós precisamos reconhecer Jesus como Filho de Deus verdadeiramente e o aceitar em nossas vidas como único e suficiente Salvador e Senhor da nossa existência, da nossa vida. Amém, meus queridos? Minhas queridas, glória a Deus, né? Eu quero agradecer aqui imensamente a presença de vocês na live, na nossa live hoje. Deus abençoe a cada um e cada uma. Pastora Adriana, Lili, minha secretarinha, tá ali, graças a Deus. Que bom. E mais outras pessoas que entraram posteriormente, Josenil de Lima, um beijo no seu coração, Suelene, Dora, Deus abençoe, minha querida, e Rocha, Laurinete também aqui, Catiane, beijo grande, todos vocês que estiveram conosco. Vamos orar? Vamos colocar as nossas demandas diante do Senhor? Depois vocês assistem. Quem chegou por último, viu? Pode ver aí no IGTV ou pode ver também à noite no YouTube, que eu vou colocar no YouTube também. Eu faço uns cortezinhos no vídeo e coloco no YouTube. Vamos orar? Muito obrigada, né? Pela presença de vocês. Vamos orar. Senhor, obrigada, Pai, por esses momentos tão especiais, Senhor. Obrigada, querido Deus, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigada, querido Deus, porque os ensinamentos desta tarde foram fantásticos, foram maravilhosos para as nossas vidas, que possamos colocar em prática tudo o que ouvimos aqui, Pai. Vem, Pai, acrescer a nossa fé, Senhor, a cada dia, e que não olhemos as circunstâncias. Não nos deixe ser guiados pelas circunstâncias, de forma alguma, Pai, mas que possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo, por Ti, Senhor. Nos caminhos que o Senhor abrir com os Teus passos, possamos segui-lo, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, eu quero Te pedir por cada família aqui representada nessa live, cada amigo, amiga, irmã, irmão que entrou para ouvir aqui, ó Deus, a Tua palavra, que o Senhor esteja protegendo e abençoando cada um deles. Tem demandas diferentes, eu não sei, Pai, mas o Senhor conhece as demandas de cada um deles. Te pedimos que o Senhor, Deus, chegue com providência, Pai. Entre no barco da vida de cada um deles e traz a calma, a tranquilidade que eles necessitam, Senhor. Muito obrigada, querido Deus. Dá-nos saúde, paz, alegria, sempre. No nome precioso de Jesus, é que te pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém. Lourdes também estava aqui, não esqueci de falar o nome dela. Todo mundo que estava aqui ouvindo hoje nossa live. Queremos agradecer imensamente a Adriana, lá da França, minha amiga. Beijo no coração, te amo sempre. Arivanda, ô bênção. Delza, um beijo no seu coração. Patrícia, que bênção, não é? Romilda. Será que esqueci de falar em mais alguém? Naife Silva. Naife Silva, tô só esquecida exatamente quem é. Marcos Drummond, Deus abençoe, prazer imenso, Marcos.
Rocha, Laurinete, já falei. Rafael. Obrigada por sua escuta, Rafael. Maria Gomes. Samara, Giovana, Deus te abençoe, minha querida. Sâmia Magalhães, Jussara, todos que estiveram. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Beijo grande no coração de cada um e de cada uma nessa tarde. Vou colocar no YouTube, viu? Nosso vídeo. Beijo. Tchau, tchau.